Olá pessoal, meu nome é Rogério, estou aqui para mais um encontro com vocês e hoje, neste nosso encontro, falaremos um pouquinho sobre o DNS. Falaremos por quê? Porque esta apresentação é dividida em 3 partes, onde eu apresentarei para vocês esta primeira parte e falarei sobre os seguintes conceitos, ou melhor, sobre os seguintes tópicos. Falarei um pouquinho para vocês da história, do conceito e funcionalidade do DNS. Mas antes, vou contar uma historinha para vocês, que na verdade o DNS ele é um antecessor de um programa que existiu principalmente ali no início da década de 90, final da década de 90, que era o INS. Como o próprio slide explica, ele era da plataforma NT Server 4.0 e ele no caso não era tão dinâmico como o DNS e só rodava na plataforma Windows. E a partir da plataforma Windows Server em 2000, que está conosco até os dias de hoje, que é o DNS, que é um serviço extremamente importante, é uma ferramenta que facilita muito a nossa navegação na internet para nós usuários. Bom, definição de DNS. DNS é um serviço que associa o endereço que você digita em seu navegador ao endereço IP. E ele é baseado no protocolo TCP/IP, que é o protocolo mais usado hoje em dia. Aqui eu coloquei um teste para vocês só para exemplificar exatamente o que eu estou falando. Imagine que ao invés de você digitar um nome em seu navegador, você tivesse que memorizar dígitos, números de até 12 dígitos. Como realmente seria uma tarefa bastante complicada. Então, eu proponho para vocês o seguinte: tente memorizar esta coluna do lado esquerdo, onde estão os números, e tente associar, melhor, tente memorizar ao invés dos nomes que estão na coluna do lado direito. Com certeza é muito mais difícil você memorizar tantos dígitos para você tentar navegar na internet. Então imagine como a navegação da internet seria difícil se você tivesse que digitar esses números e não existisse este tipo de serviço que é o DNS. Aqui no caso, uma curiosidade: todos os números que estão do lado esquerdo correspondem exatamente na mesma linha os nomes, os domínios que estão no lado direito, como vocês estão vendo. O papel do DNS é desvendar um nome e associá-lo ao endereço IP? Sem dúvida, esse é o principal, essa principal função do DNS. Mas mais à frente vocês verão que existem outros tópicos a serem abordados, como no caso dos registros, dos domínios e subdomínios. Mas por enquanto vamos ficar apenas com esta parte aqui. Aqui uma figura que ilustra bem isso. Você vê um rapaz, uma figura no lado com o notebook tentando acessar a internet. Ele vai digitar um endereço qualquer que ele deseje
E o DNS é como se fosse um dublador. Ele vai pegar este número e associá-lo ao endereço e buscar ao redor do mundo. Aqui um pouquinho apresentar para vocês agora a parte 2, onde falarei sobre estes tópicos, como esquema de pesquisa, curiosidades, servidores raiz. E vocês verão que realmente há uma gama grande de serviços. O DNS ele não trabalha sozinho, existem outros digamos assim, ajudantes que ajudam ele a realizar este trabalho. Aqui vocês podem ver que as etapas de pesquisas são divididas em duas. A consulta é feita por um usuário. No caso, você digita um domínio qualquer que você queira visitar, acessar, e essa pesquisa irá para um servidor local. Se a consulta não for puder ser resolvida localmente pelo servidor, ele vai enviar esta pergunta a outros servidores até que ele seja respondido, até que a sua pergunta, digamos assim, o seu desejo seja atendido. Sempre que uma seção aqui, curiosidade, é que sempre que é efetuada a busca do DNS com sucesso, esta informação é armazenada na memória do servidor. Então, suponhamos que você esteja na sua empresa trabalhando e você digite um endereço qualquer. Se você obtiver êxito neste endereço, a memória cache, no caso do servidor, vai pegar esse domínio, e em outro momento, quando você for acessar esta mesma página, você será respondido, digamos assim, de uma maneira mais rápida. E como já falei no slide anterior, quando não se pode resolver uma pesquisa localmente, este servidor irá perguntar a outros servidores até que este serviço seja solucionado. Tenho aqui um mapa que é exatamente os servidores raiz. São 14 espalhados pelo mundo, onde cada um vai representar ou um subdomínio ou um domínio. Aqui é uma ilustração para que fique melhor exemplificado. Então você tem no computador um usuário que digita um endereço qualquer, por exemplo, www.unijorge.edu.br. Este servidor irá buscar no seu provedor de internet localmente, poderá ser Interlig, Embratel, Oi, enfim. Se ele não conseguir, ele vai para o servidor raiz, que poderia ser, no caso aqui, o Edu. Mais pra frente eu vou detalhar melhor sobre isso, sobre esses subdomínios. O DNS da entidade, no caso Unijorge, servidor da Unijorge, até ser respondido ao servidor que você foi solicitado, e ele automaticamente irá passar a informação. Aqui a parte 3 do sistema de nomes de domínio.
do DNS, mas antes eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Aqui eu estou no meu prompt de comando, onde eu vou digitar só a título de curiosidade, tá, gente? Se você quiser e tiver interesse, curiosidade em saber um endereço IP de uma determinada loja, enfim, determinado site, você pode digitar o comando ping e colocar o endereço dele. No meu caso aqui, eu vou colocar sporttv.com.br e este protocolo irá mostrar para vocês o endereço IP correspondente ao o endereço IP que eu digitei, ao nome que eu digitei, melhor dizendo. E no caso aqui seria 201.7.76.59. Aqui uma estrutura hierárquica, onde você tem a raiz, que é subdividida em .com, .net, .edu, e existe outras subdivisões também. Dentro do .com você tem um .br, Brasil, .pt, Portugal e .k. Nesse outro slide tem aqui exemplificando também de uma maneira interessante. Você tem o endereço IP correspondente a este endereço, que é www.unijorge.edu.br. O www é um subdomínio. Você tem um servidor DNS responsável pelo site, que é o nome. O subdomínio edu. Agora, interessante aqui é que se você digitar o .br, neste caso aqui, acho que não precisa fazer isso, mas este ponto raiz é como se ele fosse abraçasse toda essa parte digamos que ele fosse um maior domínio. Neste caso aqui é como se ele abraçasse todos esses subdomínios que estão aqui na sua tela. Aqui um exemplo de subdomínios, no caso .com, que são organizações comerciais, .gov, que são organizações governamentais, .edu, instituições, até com um nome até sugestivo, né? Instituições educacionais. Aqui um exemplo de entidades regulamentadoras espalhadas pelo mundo. O Brasil, ele tem um registro.br. Então, qualquer domínio que você queira fazer o registro, você vai no registro.br e você paga uma quantia, uma taxa anual, de acordo com o seu domínio que você tenha na internet. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos. Espero que a gente possa ter vários encontros pela frente. Queria agradecer a todos que me ajudou a fazer esta apresentação. Até um próximo encontro, como já falei. Um forte abraço e até mais.